Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã com serenidade, para que nós possamos fechar no nosso pensamento esse capítulo tão importante que nos adverte quanto à estrutura dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que não venhamos mais a sermos ludibriados por tantas situações que hoje temos percebido no planeta Terra. Encerrando este capítulo, nós vamos ver o Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: Senhor diz: tereis paz. E a todos que andam na corrupção de seu coração: nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis vós mesmo: sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz a Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, de 21 até 33. É dessa passagem que o profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom de profecia e exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muitos, generalizadas, se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudoprofetas que não passava de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que ele empregavam para explorar a confiança de que eram objetos. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz: não acreditais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que comprazem iludir se lhes depara a ocasião. Os iludidos se haver os médiums que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram. Mormente, se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência
podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Amigos queridos, cada dia a gente está percebendo que os falsos profetas ainda persistem entre nós, para a expansão da religião, seus pensamentos, e gostaríamos de lembrar-lhes que a doutrina espírita não é só uma religião, ela não é mais uma religião, ela é uma doutrina cujos fundamentos essenciais se estabelecem na verdade que o Cristo nos trouxe. Verdade esta que estão dentro de nós. E nós precisamos hoje, com o conhecimento que nós temos, com a literatura que temos, com os exemplos vivenciados, que não é mais possível a gente acreditar em todos os espíritos. Não é porque eu estou numa casa espírita e que estou recebendo determinadas orientações que eu vou crer. Por isso, Kardec nos disse que nós precisávamos usar do crivo da razão. Porque quem são os espíritos que trazem determinadas mensagens, até mesmo falando em profecias? São aqueles que estiveram na Terra. Muitos não se ligaram à fé raciocinada. Muitos não se ligaram ao pensamento do Cristo. Eles voltam com compromissos de trazer uma postura diferente e chegam aqui, eles não conseguem, porque a ilusão arrasta, a vaidade nos cega, e muitas vezes eles usam de artimanhas para nos convencer. E aqui nós vamos ver, na passagem de Jeremias, no capítulo 23, ele vai nos mostrar qual o que viu e escutou o que ele disse. Quem? Jesus. Qual espírito? O que nós temos ouvido? Então, quando Jesus fala que ele não veio para curar os sãos, mas os doentes, estes espíritos são doentes. Como nós também, muitas vezes, falamos coisas e depois nos arrependemos. Então, nós precisamos entender que cada um de nós temos um compromisso com a verdade. E qual o fardo do Senhor? E Jeremias coloca isso: dir-lhe-ei, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim. Por quê? Porque eu estou falando palavras que não são verdades, é iniquidade. E é dessa passagem do profeta Jeremias que os espíritos trouxeram isso, falando pela boca sua, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Por que exploravam? Porque eles não tinham conhecimento. E qual foi o papel de Jesus nessa situação? Jesus, ao reencarnar, ele não reencarnou, ele encarnou, nós vamos ver que Jesus não foi um profeta. Jesus veio como um filho unigênito Messias, para trazer a verdade, para desmanchar esses castelos da vaidade, as iniquidades. Então, nós vamos ver que nós precisamos entender que aqueles que profetizam em nome do Senhor, eles precisam ter postura para que a gente acredite nisso. Então, nós precisamos ver que entre os escribas, os fariseus, até os saduceus, nós podemos ver que muitas narrativas do Evangelho vai nos mostrar que eles tinham uma sedução nas suas palavras. Então, é por isso que esse espírito protetor, Luoz, ele nos diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus.
Como é que eu vou saber disso? Os espíritos que são de Deus, eles falam aquilo que é coerente com a verdade. Não só falar, mas exemplificar. Não só exemplificar, mas ensinar. Jesus, quando chegou à Terra, ele usou das parábolas, porque eles sabiam que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles espíritos, já haviam sido ludibriados por tantos e tantos outros. Por isso, o papel de João, o precursor, ele veio para preparar, para desmistificar. Por isso que ele usa do batismo, para mostrar que aquele momento a vida se renovava. E nesse momento em que nós nos encontramos hoje, nós estamos sendo convidados a rever a nossa maneira de olhar para a vida. É tempo de mudar o olhar para as coisas do mundo e não mais acreditar em tudo aquilo que nós temos escutado. É preciso saber que muitas violências não são, gente, não são concedidas pela dádiva divina. É justamente por nossas dificuldades. Então, antes de tudo, nós queremos compreender que tudo que o Cristo nos trouxe era essencialmente aquilo que nós necessitamos e necessitávamos, porque ele veio para ser um modelo. Então, quando Jesus vem entre nós vamos ver as grandes diferenças daqueles que nos ludibriam. Porque Cristo, enquanto ele esteve aqui, ele demonstrou a caridade, pediu que nós tivéssemos harmonia em nossos lares, trouxe para nós, no templo, diante daqueles todos fariseus, ele trouxe o discernimento. Então, nós vamos ver que tudo o que está à nossa volta precisa ter um olhar diferente, para que nós venhamos a compreender que por que eu não posso acreditar em tudo aquilo que vem do homem e não vem dos espíritos superiores. Então, nós vamos ver que no ponto de vista de cada um está também a sua condição evolutiva. Nós precisamos trazer no nosso coração um pensamento de fé, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso sair das questões do mundo que o materialismo tem nos envolvido, para que nós possamos libertar desse cipoal de sofrimento, porque nós temos aceitado muitas coisas que não são verdade. Então, é preciso que a gente tenha uma articulação mental mais voltada para o bem, para o amor, para que eu possa compreender o valor de tudo isso que hoje estamos vivendo. É muita aflição, muito desapontamento, que nós vamos encontrar cada dia mais dominando os corações dos nossos irmãos. E é preciso que a gente possa refletir naquilo que todos nós temos recebido diante da grandeza de Deus. Ora, amigos, nossos compromissos são para que nós possamos abraçar com a divina providência e que nós possamos, cada dia mais, compreender o valor de Deus. Nós, quando estamos mais próximos de Deus, nós sentimos mais fortalecidos. E é por isso que muitas vezes, após a palavra do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acreditais em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Então,
todos nós já temos condições de estarmos mais perto de Deus. Porque entre aqueles que nossos olhos não veem, também tem aqueles que querem nos iludir. E quantas desuniões, quantas separações nós temos visto justamente por pensamentos, por imagens que criamos, para que nós viéssemos a compreender que nós não podemos acreditar em tudo aquilo que nos é dito. Por isso que a verdade, ela vai caminhar cada dia mais à frente. Então, nós precisamos compreender que ninguém aprende sem experimentar a lição por si próprio. Todos nós temos que nos esforçarmos para aprender a verdade, vivenciar a verdade, porque a função da verdade é nos ensinar, é nos libertar, é nos conduzir às experiências sem as quedas que nós temos vivido, porque a verdade é para nos erguer, a verdade é para nos levantar, a verdade é para nos libertar. Então, nós precisamos sairmos, né, dessas posses humanas para sentirmos a posse do amor, das palavras, do exemplo, de tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Então, os espíritos amigos, eles estão aí para nos ensinar. E tudo aquilo que nós hoje temos à nossa disposição merece também uma reflexão. Então, não acreditemos, amigos, naquelas palavras que não têm obras. Muitas vezes estamos sendo iludidos. Então, é preciso pôr em prova, com prudência, tudo aquilo que o Espírito está nos dizendo, para saber, no fundo, qual é a sua intenção. E esse Espírito protetor nos diz: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa vez não vos tornardes falsos profetas. Porque todas as vezes que eu estou falando com os outros aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu não estou fundamentado na verdade. Então, nós vamos pedir a Jesus que nos traga nesse momento um pouco mais de lucidez, para que a gente possa, em nossa intimidade, pedir a Deus que recebamos as vibrações de muita paz, serenidade, de lucidez e confiança. Jesus, que o passe possa nos sustentar. Afastai de nós, Jesus, as interferências de pensamentos menos felizes. Que sejamos fortes, corajosos e que tenhamos a fé no estandarte da maior bandeira, que é a caridade, a esperança para dias melhores. Deixamos no coração de todos essas vibrações, pedindo a esses espíritos que fluidificam as nossas águas, encorajando-nos, revitalizando, para que a fé seja sempre constante em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.